Fala, meus cria, vocês estão no Facilitando as Exatas e esse vídeo é sobre introdução à física. Vocês vão entender o que é, o que estuda e as suas grandezas, escalar e vetorial. Bora! A física começou na antiguidade, em que as pessoas queriam entender a natureza e como que ela funcionava. Aí esse que é o intuito da física. Só que naquela época não tinha esse nome ainda. Aí é só hoje que a gente conhece como física, mas a ideia é a mesma, de entender os fenômenos da natureza. Então vamos começar. O que é? A física é uma ciência experimental que analisa os fenômenos da natureza. Ela é experimental porque ela sabe que essa caneta cai. Ela sabe explicar como que essa caneta cai. A lei que rege essa atração de dois corpos, que é a gravidade. Mas ela não sabe o porquê que isso ocorre. Por isso que é experimental. E o fato dela ser experimental torna ela mais próxima da gente. Então, ou seja, é mais palpável. É mais fácil da gente entender, porque está no nosso cotidiano. É diferente, por exemplo, a química é muito abstrata, porque você não vê um átomo, você não vê um próton, um elétron. Então, assim, é muito mais complicado de entender. A física é mais concisa, assim, é mais próxima. Então, isso que é a física, ela tem muitas áreas, né, para explicar esses fenômenos da natureza. Então, tem a óptica, a termodinâmica, a dinâmica, né, a dinâmica com a cinemática, a mecânica, que estuda os movimentos, tudo isso é física e ela explica como esses fenômenos ocorrem. Tá, entendido o que ela é, o que ela estuda, essas áreas aí, a gente não precisa entender agora, vocês vão entender no decorrer dos outros vídeos. Então vamos para as grandezas. Desde aquela época, da antiguidade e tal, eles queriam medir as coisas, então medir a distância, o tempo, a força. Então eles criaram as unidades de medida. Então vamos perguntar, o que é a grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E são dois tipos de grandeza. Nós temos a escalar e a vetorial. A escalar é que tem uma unidade de medida e você já entende o que é. Por exemplo, o quilo. Você pesa quantos quilos? Ah, eu peso 50 quilos. Acabou. Essa é a informação que precisa ser passada. Já a vetorial, ela é diferente da escalar. Por quê? Ela precisa de um complemento. Não basta só uma unidade de medida. Então, por exemplo, eu estou a tantos metros por segundo. Tá, mas você está para onde? Você tem que ter uma direção, entendeu? Você tem que ter um complemento da informação para ser completamente entendido. Então depois eu vou colocar aqui como que as grandezas vetoriais são sinalizadas. Então eu falei que tem que ter módulo, direção e sentido. Módulo é o quê? É o valor absoluto, que é um númerozinho. Direção é a direção onde está o seu vetor, porque as grandezas vetoriais são representadas por vetores, que são o quê? Uma setinha, basicamente. Então é a posição que está a sua setinha. Então tá para cá, horizontal. Essa é a direção. Vertical, diagonal, sei lá. Não interessa. Tá. O sentido é para onde? É de onde que está indo até onde vai. Então, por exemplo, eu estou a tantos metros por segundo na horizontal da esquerda para a direita. Então, tá daqui para cá. Esse aqui é o vetor. Então, depois que você dá essas três informações, a grandeza vetorial é totalmente entendida. Então, vou anotar aqui para mostrar como é que faz. Ó, desenho uns exemplos de grandezas vetoriais. O primeiro que, inclusive, eu falei foi a velocidade. Tipo, essa pessoa aqui, ela está andando a 1 metro por segundo da esquerda para a direita. Então vamos analisar aqui o módulo de direção e sentido. Ó, o módulo, valor absoluto, 1 metro por segundo. Direção, horizontal, tá na horizontal aqui, ó, a setinha. Sentido, da esquerda para a direita. Ele está andando a 1 metro por segundo da esquerda para a direita. Acabou aí. Assim que entende uma grandeza vetorial. A mesma coisa da força. A força também tem que ter um sentido. Ó, você pega aqui, ó, vamos estar empurrando a parede aqui. Tá empurrando a como? 10, módulo. Horizontal, direção. Sentido, da direita para a esquerda. Acabou. Grandeza escalar. Quero saber a temperatura da panela. Tá bom, a temperatura tá aqui, tantos graus Celsius. Não precisa de mais nada, nenhuma informação. Então é isso. Escalar é quando você tem um valor e a unidade de medida. E o sentido já está completo. Você consegue entender completamente o que está pedindo. O vetorial é o quê? Você precisa de uma informação a mais. Então, assim, velocidade, força, fluxo. Fluxo é sempre de um lugar para o outro. Fluxo de calor. Então, tudo isso é vetorial. Então, a introdução, assim, o mais inicial que você precisa saber é isso. Não cobram tanto essas coisas em questão, mas cobra, assim, indiretamente. Por quê? Uma questão de cinemática, essas coisas, você vai precisar entender mais ou menos o que é isso. Então, para você fazer umas questões de mecânica, dessas coisas, você vai precisar saber o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial. No máximo isso. Então, assim, normalmente nos vídeos eu quero fazer umas questões no final da aula, explicando mais ou menos como é que cobra, mas, assim, não tem muito o que cobrar disso. Então, entendeu isso aqui? Acabou. Então é isso, rapaziada. Vídeo bem simplesinho mesmo, só para vocês entenderem os primeiros conceitos, para vocês não sofrerem no futuro. E é isso, compartilha para quem precisa, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também e tamo junto.